Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão. E a proposta é comentar os milagres no livro de Atos dos Apóstolos. E hoje vou comentar a ressurreição de Tabita, que está ali em Atos capítulo 9, versículos 36 a 42, onde o texto diz que havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que também quer dizer Dorcas. E ela era cheia de esmolas e de boas obras, mas ela adoeceu e veio a falecer. Então eles lavaram o corpo dela e colocaram num quarto alto. E como Jope era perto de Lida, onde estava Pedro, 2 varões foram até lá e insistiram para que Pedro fosse até Jope. E quando Pedro chegou lá, levaram ele até o quarto alto e as viúvas estavam ali e o rodearam, mostrando as túnicas que Dorcas fazia. Mas Pedro fez sair a todos. Pedro pôs-se de joelhos e orou. Então se virou para o corpo de Tabita e disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos, vendo Pedro, se levantou. Ele a tomou pela mão e mostrou para todos os santos que ela estava viva. E o texto que estamos comentando termina dizendo que isso foi notório em toda Jope, onde muitos creram no Senhor. Pedro estava naquela região, ele estava ali na cidade de Lida, e Jope era distante apenas 16 quilômetros de Lida. Isso a pé daria mais ou menos 2 horas, ok? Então, Tabita era muito conhecida, uma discípula de Jesus, diz o texto, isso é, uma aluna, aquela que ouviu a pregação do Evangelho e agora era uma seguidora de Cristo. Então ela estava ali seguindo a Jesus e estava crescendo no conhecimento e na graça de Jesus, como Pedro escreve na sua segunda carta, no último versículo: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecimento é realmente entender a cada dia quem é Jesus Cristo, que ele não é simplesmente o filho do carpinteiro, ele é 100% homem e 100% Deus. Conhecer, como está lá em Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Crescei na graça e no conhecimento, graça, o favor imerecido. Quanto mais você conhece a Jesus, mais você vê que você não merece Ele, que Ele não merecia morrer por você. Isso é maravilhoso. Então, quanto mais você conhece, quanto mais você estuda a vida de Jesus Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, mais você vai crescendo na presença dEle e realmente, como eu já falei, vendo que não merecia essa salvação. E Tabita também se chamava Dorcas. Tabita é o nome hebreu e Dorcas é o nome grego, quer dizer gazela, isso é, devia ser uma pessoa muito querida, muito sensível, muito amável, muito graciosa. Então ela era cheia de esmolas e de boas obras. Então a obra social que Tabita fazia era muito forte, era um testemunho muito grande da sua conversão ao Senhor Jesus Cristo. Não temos certeza se ela já fazia essas obras antes, mas agora as obras acompanham a salvação, porque Tiago escreve que a fé sem obras é morta. As obras não salvam, mas as obras acompanham, testemunham a salvação. Porque assim, às vezes uma pessoa é muito avarenta, ela é muito egoísta, ela é ligada nos seus bens materiais. Aí quando ela se converte ao Senhor Jesus, o Evangelho entra no coração dela, ela vê que tudo aquilo que ela tem nessa terra é em prol da sua família, do conforto, da segurança da sua família, mas também em prol do próximo. Então esse egoísmo, essa avareza desaparece. Então você sabe que os seus bens, a sua condição financeira é para conservar a sua família em segurança, né, em conforto e também ajudar o teu próximo. Então, Dorcas, a Tabita, vivia muito forte isso, ela era cheia, isso é completa, cheia de boas obras e esmolas. Então, o trabalho social que a Tabita fazia era maravilhoso. O foco da igreja é a pregação do Evangelho. O primeiro lugar é a pregação do Evangelho. Mas as boas obras acompanham a igreja, porque, como eu já falei aqui, que Tiago disse, a fé sem obras é morta. Interessante que quando Pedro, foi chamado ali por aqueles 2 homens, porque eu creio que o milagre que Deus havia usado ele ali na cura de Enéas, um paralítico que estava 8 anos acamado, se espalhou por toda a região. Então, quando a Tabita faleceu, foram logo chamar ele, né?
Ele faleceu e lavado o corpo, isso é a preparação para o funeral. Então ela ficaria ali mais ou menos entre 3 e 4 dias até o seu funeral. E quando Pedro chegou ali, as viúvas cercaram, rodearam Pedro. Então essas viúvas eram mulheres que a Tabita ajudava. E é interessante que Tiago também fala na sua carta que a religião pura e imaculada é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e se apartar da corrupção do mundo. Então, qual é a religião verdadeira? Muitas pessoas perguntam, né? Qual é a religião verdadeira? E Tiago já diz, né? A religião pura, né, e imaculada é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. O Velho Testamento, a lei mosaica, dava uma atenção especial para as viúvas, para os órfãos, para os pobres e para os estrangeiros. 4 categorias ali que dão uma mensagem, dão um estudo maravilhoso, né? Para nós vermos a nossa situação perante este mundo e como o Senhor Jesus nos encontrou. Quem sabe faremos um estudo da próxima vez. Mas aí estavam essas viúvas. E Pedro, naquela situação, vendo elas chorando, elas apresentando ali as túnicas, as roupas que Dorcas, que Tabita fazia, Pedro então manda todos saírem, manda todos se afastarem, para ele ficar ali sozinho com Tabita naquele quarto. Mas por que Pedro mandou todo mundo sair? Por que ele teve que ficar sozinho ali? Porque, entenda bem, na oração por cura, na oração por milagre, a incredulidade atrapalha. A incredulidade pode até impedir o milagre e a cura de acontecer. Jesus falou para Maria: Maria, quando Lázaro faleceu, Maria, se tu creres, tu verás a glória de Deus, se tu creres. E também tem uma passagem nos evangelhos que Jesus estava ali em Nazaré, Mateus capítulo 13, e diz que quando ele falava ali, as pessoas perguntavam: de onde vem essa sabedoria? De onde vem essa autoridade? Não era se maravilhando, mas era questionando, porque eles conheciam Jesus. Não é esse o filho do carpinteiro? Sua mãe não é Maria? Seus irmãos e suas irmãs não estão conosco? E o texto é bem claro: Jesus fez ali poucos milagres fez apenas poucos milagres por causa da incredulidade deles. Já está entendendo o poder que tem a incredulidade de impedir o milagre de acontecer? Está entendendo? Então por isso que Pedro mandou: saiam todos daqui. O Jesus foi a mesma coisa lá quando na ressurreição da filha de Jairo. Mandou sair a todos, ficou só Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina e o próprio Jesus, porque Jesus queria pessoas que tivessem concordância com ele. Então, como Pedro ali sentia no seu espírito que não havia concordância, que as pessoas, se ele falasse assim: olha, eu vou orar e ela vai ressuscitar, as pessoas não iam acreditar, e essa incredulidade iria impedir o milagre de acontecer. Então veja bem quem está com você na oração, quando você fizer a oração de cura. Veja bem. Eu conheço um irmão que estava orando por cura numa denominação na igreja, e chegou uma irmã com um problema no pé, e aquele irmão já tinha feito várias curas ali. Aquela irmã acreditava que o seu pé ia ser curado depois da oração daquele irmão. Então estava ali cumprindo o que dizia em Mateus capítulo 18, versículo 19: que 2 ligarem na terra será ligado no céu, acerca de qualquer coisa, e o Pai fará aquilo. Está entendendo? Então aquele irmão foi orar pelo pé da irmã e não aconteceu nada, o pé continuou doendo. E ele viu que tinha uma pessoa que estava ali com os olhão todo tamanho, olhando ali. Então havia um espírito de incredulidade que estava impedindo o milagre de acontecer, a cura de acontecer. Então aquele irmão falou para aquela irmã: vamos expor, que o culto acabar, a senhora vem aqui, senta do meu lado e eu vou orar pela senhora. Então acabou o culto, ficou só aquele irmão e a irmã, ele orou por ela, o pé dela foi curado, porque a incredulidade de pessoas no culto estava impedindo a cura de acontecer. Então veja como é sério. Por isso que Pedro mandou todos saírem. Aí então ele fez o que todos devem fazer antes de orar por cura: se conectou com Deus. Diz que ele se colocou de joelho e foi orar. Ele foi se conectar com Deus, foi se encher do Espírito Santo, foi se conectar com Deus, reconhecer, talvez ali naquela oração ele reconheceu a sua limitação, reconheceu as suas falhas, reconheceu que ele era dependente de Deus e começou a pedir para ser cheio do Espírito Santo, começou a se conectar com Deus através do maravilhoso Espírito Santo que habita dentro de nós. O Espírito Santo faz essa conexão sobrenatural com Deus. Então nós vamos nos encher do Espírito Santo para depois orar por um milagre, pela cura,
para acontecer. E Pedro orou, não diz o tempo que ele orou, diz que ele dobrou o joelho e orou, então ele se virou para a menina, para Tabita, e disse: Tabita, levanta-te. Olha só, apenas 2 palavras, Tabita, levanta-te. Pedro fez o que ele viu Jesus fazer com Lázaro, que Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Então, uma ordem de comando, uma ordem de autoridade. A mesma autoridade que estava com Jesus na terra, agora está com Pedro. Como assim? João capítulo 1, versículo 12, diz que aos que creem no seu nome, que Jesus é o Filho de Deus, Deus Pai dá o poder, isso é a autoridade de também serem feitos filhos de Deus. Então a mesma autoridade que Jesus tinha na terra como homem, agora está em Pedro, através do Espírito Santo. Então Pedro é um representante de Jesus na terra. Por isso que Pedro, sem citar o nome de Jesus, diz: Tabita, levanta-te. Está entendendo? Pedro, lá no caso de Enéas, disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, ok? Mas aqui não. Ele diz: Tabita, levanta-te. Então veja o entendimento que Pedro, pelo Espírito Santo, tinha da autoridade de Jesus Cristo que estava na vida dele. E isso está na vida da igreja. Jesus fazia as curas, fazia os milagres nos evangelhos. De repente ele chamou os 12 e disse: agora vocês vão anunciar que é chegado o reino de Deus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos. Então, vocês vão anunciar o reino. Jesus não foi com eles, Jesus mandou eles irem. Então, Jesus deu autoridade para eles fazerem isso. E agora essa autoridade está sobre a igreja, está sobre você, está sobre mim, está sobre nós, a igreja do Senhor. A mesma autoridade que Jesus tinha na terra, que estava sobre a vida de Pedro, que estava sobre a vida dos 12 apóstolos, agora está na vida da igreja, através de como? Do maravilhoso Espírito Santo, gente. O Espírito Santo não mudou, o poder de Deus não mudou. O que mudou fomos nós que não vivemos mais uma vida de busca incessante da presença de Deus. Há 30 anos atrás havia os costumes na igreja, e algumas pessoas relacionam esses costumes com o poder de Deus que se manifestava. Eu até entendo que a busca por uma santidade era maior, mas o poder de Deus não mudou. Então as pessoas querem relacionar, porque tinha aquele tipo de costume, de atitude, então é porque acontecia o poder. Porque eu entendo assim, a pessoa não podia fazer exatamente nada, só sobrava o quê? Orar e ler a Bíblia e ir para o culto. Só realmente era uma vida mais consagrada a Deus, eu concordo com isso. Mas não era o costume que fazia o poder de Deus se manifestar, era a fé e a busca do povo de Deus. Então, se você buscar a Deus, como Pedro fez nesse texto, ele dobrou o joelho, se conectou com Deus através do Espírito Santo e deu uma ordem. Tabita, levanta-te. E diz o texto que ela abriu os olhos, vendo a Pedro, se levantou. E Pedro pegou ela pela mão e apresentou ela viva a todos os santos. Então, olha só, Pedro testemunhando. Então, os milagres são para quê? Eu volto a falar aqui, para testemunhar o Evangelho do Senhor Jesus. E o texto diz que muitos creram no Senhor. Muitos creram no Senhor. Veja como esse milagre foi importante. Muitos creram no Senhor. Muitos acreditaram que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, que morreu pelos pecados deles e que ressuscitou para a justificação, para serem inocentes. Então os milagres não são para mostrar que a pessoa é poderosa. Os milagres são para direcionar para Jesus Cristo. Esse é o principal papel do milagre da cura. Está entendendo? Então isso é maravilhoso. Então Pedro entendia isso. Por isso que muitos creram no Senhor ali na cidade de Jope. Glória a Deus, glória a Deus. Entenda qual é o foco dos milagres. Amém? Muito obrigado por ter acompanhado essa aula. Próxima semana estaremos falando aqui sobre a cura do paralítico, que está em Atos capítulo 14, versículos 8 a 10. Mas também estarei fazendo um pequeno comentário sobre a cegueira de Elimas, que está ali em Atos capítulo 13, versículo 4. Amém? Então aguardo você no próximo semana para juntos, novamente, estudarmos aqui os milagres do livro de Atos. Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Tchau.